Traição, sangue, violência, conspiração, recalque. Ramsés III, faraó da 20ª dinastia, foi brutalmente assassinado em 1155 aproximadamente, em um episódio que ficou conhecido como a Conspiração do Harém, documentada no Papiro. Errou! Documentada no Papiro de Turim. Mais de 30 pessoas participaram da conspiração, entre elas Ti, uma das esposas do rei, e seu filho Pentaver ou Pentever. O plano de Ti era assassinar o rei e colocar o seu filho Pentevere no trono. Além deles, um chefe dos aposentos reais, 5 mordomos, porque claro, a culpa é sempre do mordomo, um boticário, 10 oficiais do harém e 6 das suas esposas, 3 escribas, um fiscal do tesouro, um arqueiro do exército e a sua irmã. Irmã essa que enviava cartas para o irmão no exército pedindo para incitar uma revolta na população, já que o reinado de Ramsés III foi bastante turbulento. Teve muitos ataques externos, muitas guerras, o Egito estava bastante abalado e a população se sentindo super insegura, e a irmã desse arqueiro achou que essa era uma maneira de desestabilizar o rei. Após a morte de Ramsés III, essas pessoas foram julgadas. Mas como elas foram descobertas? O livro Ancient Records of Egypt, do autor James Henry Breasted, que está aqui na descrição, ele diz que Ramsés III, apesar do ataque brutal, ainda conseguiu viver um tempinho para delatar esses traidores e para ordenar um julgamento. Outras fontes dizem que ele morreu na hora, não teve isso, e que o rei Ramsés IV que foi o responsável por organizar esse julgamento. O livro Antigo Egito diz que os sacerdotes, logo depois da morte de Ramsés III, consultaram um oráculo no templo e que Ramsés III, através desse oráculo, delatou todas as pessoas e ordenou o julgamento lá do além. Mas vamos à múmia de Ramsés III. A múmia foi encontrada durante o século XIX, mas só foi profundamente estudada recentemente depois da tomografia computadorizada. Então, por exemplo, no século XIX, não se sabia que um dos dedos do pé dele tinha sido decepado durante o ataque. Por quê? Porque ele teve que passar por uma cirurgia cosmética pós-mortem ou um tratamento de tanatopraxia. Lembrando que pela crença egípcia as pessoas precisariam dos seus corpos para ir para o mundo dos mortos, então ele tinha que estar o mais intacto e bem tratado possível. Então eles fizeram uma prótese no lugar desse dedo que ele perdeu e ele foi degolado. A causa da sua morte foi essa. O ferimento é extremamente profundo, como foi descoberto durante o exame de tomografia, e eles também puderam reconstruir um pouco a garganta dele e colocar um olho de Horus nela, que era um amuleto que poderia lhe ajudar a se recuperar depois da morte. 2 dos responsáveis por esse exame foram o paleopatologista Albert Zink e o egiptólogo Zahi Hawass. Então a hipótese é que Ramsés III foi atacado tanto pela frente quanto por trás por várias pessoas. Foram feitos vários ferimentos no corpo do faraó, entre eles o do pé, mas foi graças a essa degola que ele faleceu. E a teoria nesse caso é que ele morreu na hora mesmo. Bom, ainda de acordo com o papiro, os traidores foram julgados, possivelmente depois executados, mas quanto ao príncipe Pentever, que era filho do rei, como punir um príncipe? Shame. 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 A equipe de... Esse é o nome. A equipe de Albert Zink e de Zahi Hawass não examinou somente a múmia de Ramsés III, não. Uma outra múmia que foi encontrada na região dos Vale dos Reis. Uma outra múmia que foi encontrada ali nas imediações do Vale dos Reis também foi examinada. Essa múmia é conhecida como a múmia que grita graças às suas feições de pavor. Mas o que aconteceu com essa múmia? Bom, em primeiro lugar, foi feito um exame de DNA para saber se realmente essa múmia era de Pentever, filho de Ramsés III, colhendo o DNA do suposto pai. E o resultado foi...
positivo. Constatando que a múmia era de Pentaver, passaram a fazer os exames. Em primeiro lugar, aquela boca aberta, em como se parecesse um estado de pavor, é simplesmente uma mumificação com poucos cuidados, a cabeça dele pendeu para trás e depois da rigidez cadavérica não deu para fechar a boca. A múmia também estava envolvida em pele de carneiro. A pele de carneiro, para os egípcios nessa época, significava algo super impuro. Então as múmias das pessoas que tivessem feito algo muito grave iriam enroladas nessa pele de carneiro, seriam enterradas nessa pele de carneiro. Essa múmia foi tratada sem o menor cuidado, os órgãos não foram removidos, a mumificação foi feita nas coxas, possivelmente porque eles não iriam querer que um criminoso como esse fosse mumificado, tivesse essa honra de ir para o mundo dos mortos. Mas provavelmente o Pentaver conhecia alguém influente ali no reino que conseguiu pelo menos garantir uma mumificação. Não muito bem feita, mas garantiu. E quanto à causa da morte do príncipe Pentaver? O resultado dos exames foi morte por envenenamento. Agora, o que não se sabe é se ele tomou veneno por livre e espontânea vontade, se ele foi coagido a tomar esse veneno, né? Então, não podiam executar simplesmente o herdeiro do rei, então forçaram a tomar veneno, ou se realmente ele viu que o cerco estava se fechando e resolveu ele mesmo acabar com a sua própria vida antes que alguém o fizesse. Bom, hoje em dia a punição para alguém que coage outra pessoa a cometer suicídio é bem clara. Obviamente a pessoa é caracterizada como assassino, mas naquela época talvez executar um membro da família real fosse uma coisa muito delicada e talvez só ele mesmo tivesse o poder de acabar com a própria vida. Mas de qualquer forma, o resultado foi esse, envenenamento. O príncipe Pentaver foi enterrado sem a menor honraria e acabou ficando conhecido como a múmia que grita, graças às suas feições. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se não gostou, shame. Shame, 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 shame.